Olá, tudo bem com vocês? Eu espero muito de todo o meu coração que sim. Espero que vocês estejam aproveitando bastante esse tempo em que vocês estão estudando em casa e revendo as lições, revendo os vídeos, como esse, por exemplo, para que vocês possam absorver ainda mais o conhecimento, né? Essa embora, né, as dificuldades que nós estamos enfrentando, esse é o momento em que você consegue tirar bastante proveito também, né? Estudando na sua casa, tendo as orientações, recebendo as lições, tirando dúvidas, revendo vídeos. Espero que vocês estejam aproveitando bastante e que vocês voltem ainda melhores. O tio tá morrendo de saudade, o tio quer voltar logo também, mas vamos respeitar, né, o Ministério da Saúde, seguir a recomendação do ficar em casa. Enquanto isso, né, o dever nos chama de qualquer forma. Então vamos mais uma vez para uma atividade, mais uma vez para a aula de arte. Tá certo, galera? Então vamos lá. O que você vai precisar de material? Giz de cera, tá? Quanto mais giz de cera você tiver, melhor, tá certo? Caso você não tenha o giz de cera, você pode realizar a sua atividade com lápis de cor. Só que a diferença do giz de cera para o lápis de cor é que você vai precisar pôr ainda mais força na pintura, tá? No decorrer da atividade eu vou orientando, mas, né, vocês vão ver que vai ficar bem legal. Você vai usar tinta preta, tá? Pode ser apenas um potinho só, né? Um frasquinho, mas eu tô usando os dois porque um já tá praticamente acabando, tá certo? Pincel, você vai precisar do pincel. Eu tô usando a régua, não necessariamente você precisa usar a régua, mas ele vai ajudar um pouco mais aqui, né, na coordenação da minha pintura, tá certo? E um saco plástico, né, uma sacolinha que eu cortei, não se esqueça depois de jogar no lixo, pôr na reciclagem, tá bom? Para que eu coloque aqui no fundo do papel, para evitar um pouco mais de sujeira, eu consegui realizar a atividade sem muito prejuízo. E estou usando um avental também, que eu recomendo, as pessoas que estão usando roupas que não, de repente não podem ser danificadas, se quiser colocar uma camiseta mais velhinha, se tiver um avental, tá? Para evitar qualquer tipo de acidente, tá bom? O móvel da sua casa, a cadeira, então vamos procurar um ambiente também que seja mais seguro, tá certo? Para que você não danifique nada. Vamos lá? É muito simples a atividade e muito legal também o resultado dela. Eu costumo chamar de desenho cego, tá bom? Existem outros nomes também, mas eu acho bem interessante. Na verdade, é desenho mágico, né? Ele é cego porque vocês vão entender no final da atividade que você não consegue ver o desenho, mas depois ele vai aparecendo. Então ele fica cegas, né? Mas com a sua mágica você vai conseguir encontrar esse desenho, que até então você não estava enxergando, tá bom? Então vamos lá. É simples. Você vai começar com qualquer cor de giz de cera, tá? Vou começar aqui com o laranja. Vou fazer isso aqui, ó. Tem a folha em branco, tá vendo? A régua, como eu disse, né? Ela vai auxiliar um pouco aqui, ó, na coordenação da minha pintura, tá? Então eu vou fazer isso aqui. Você pode usar essa parte mais fina ou diretamente o fundo, tá? Porque na verdade você vai repetir esse movimento aqui, ó. A sua folha ela vai estar na horizontal, tá certo? Só que você vai fazer o movimento de pintura na vertical. Então usei o laranja, agora eu vou para uma outra cor, tá? Eu vou completar essa pintura sempre usando uma outra cor. Para que a sua atividade lá no final ela dê certo, é importante duas coisas, tá? Que você não faça traços muito longos, tá? Pode ser aqui, ó, na espessura do seu giz, tá vendo, ó? Pode ser aqui na espessura do seu giz. E que você vá alternando a cor. É importante que ele fique todo colorido, tá? Esse é o primeiro. O segundo, você não pode deixar espaços brancos. Por isso eu disse que com lápis de cor você vai ter um pouco mais de trabalho, tá certo? No final você vai passar a mão e você vai sentir que o seu papel, a textura, que você vai perceber que ela é diferente. Ela tem que ser assim, ó, mais lisa.
tá? Como uma espécie de película, porque depois a gente vai jogar tinta preta por cima e aí vocês vão entender o que nós vamos fazer, tá? Então você pode continuar aqui, ó, colorindo, sempre alternando a cor. Tô usando agora aqui um rosa, tá certo? Já usei o vermelho, laranja, o verde, eu vou usar uma azul. Tem azul mais clarinho, tá certo? Vou usar um azul mais clarinho. Depois eu vou usar um marrom mais claro aqui, ó. Né? Depois eu vou usar um azul mais escuro. Tá? Eu posso usar o verde escuro que eu tenho, mas sem pôr muita força agora, para deixar ele mais claro. Uma outra coisa também que você vai perceber é que com giz de cera também você consegue dar uma ideia de mistura, né? Das cores primárias, trabalhar secundárias, terciárias, né? Isso você também percebe que você vai conseguir. Então, se você colocar, por exemplo, coloquei vou voltar no azul aqui, ó, né? E agora eu vou colocar um vermelho por cima. Você percebe que ele vai ficar um tom mais roxo, tá vendo? E por aí vai, você vai continuar, tá certo? Então você vai preencher a folha inteira, certo? Quando você chegar no final da folha, depois de ter feito várias listas aqui, né, alternadas, coloridas, você vai ter que preencher as bordas também, tá? A borda pode ser na posição horizontal, não tem importância. É muito importante na realidade que você preencha toda a folha que você possa pintar, tá? Vocês vão ver aqui, ó. Então você vai continuar, fazer o vermelho, agora o laranja, tá? Então, até o final vocês vão perceber como vai ficar e aí vai ser mais fácil a gente entender o próximo passo. Pronto, quase terminando aqui, ó, mas vocês vão perceber que ainda tem alguns espaços que não foram preenchidos. Eu posso pintar também, tá? Então, olha só. Espaços que ainda não foram preenchidos. Eu vou alternar a cor também, tá? Então é muito importante que eu observe e veja aonde tem partes brancas que eu preencha, tá? Principalmente se eu for fazer um desenho muito grande depois, tá bom? Se você tiver o giz de cera branco, vai ajudar bastante também, porque aí no final você pode passar como se tivesse completando, né? Como se tivesse cobrindo essas partes que a gente às vezes não percebe entre uma ou outra, né? Que ainda ficaram na folha, tá? No final de tudo, você vai perceber que essa folha vai ficar assim, ó, toda rabiscada e colorida. Passa a mão e você vai sentir a textura desse giz, tá? É assim que ela tem que ficar para que a gente consiga fazer a pintura cobrir com a tinta preta, como eu vou mostrar agora, tá certo? E assim a gente vai para o outro passo que vai ser a hora de desenhar. Então você percebeu que ela tem essa textura aqui, ó, tá bem lisinha. Você vai começar então isso aqui, ó. Agora você vai cobrir toda a folha. É o momento em que eu disse para você que você vai tirar aqui, vou tirar a prancheta, tá bom? Você não precisa usar a prancheta, não tem necessidade. E eu vou colocar um plástico aqui embaixo, tá bom? Porque esse plástico aqui vai proteger a superfície aqui, ó, da sujeira, tá? E aí você vai começar, é aquela hora que eu falo pra você do avental, né? Ó, pegou a tinta preta, você vai começar a cobrir a sua folha. Faça sempre aqui a pintura, tá bom, ó? Faça sempre a pintura na mesma posição, na posição da folha aqui, ó, que é a posição horizontal. Eu vou aproximar a folha aqui, ó, para que vocês vejam, tá certo, ó? Então você vai começar a pintar. Você vai cobrir aqui, ó, o colorido. Percebe, ó?
Você vai cobrir ele todinho com uma tinta preta, tá? Depois que você terminar de pintar, você vai colocar num local seguro, tá certo? E você vai esperar secar. Eu não sei se você vai conseguir perceber aqui no vídeo, tá? Mas vai ficar algumas partes, aqui ó, tá vendo? Ó? Você começa a perceber que o fundo ainda aparece colorido. É importante que você não precisa encher de tanta tinta, mas que você cubra o máximo possível. Quando ela secar, você vai perceber que ela vai sumir, tá? Só não deixa uma cor tão ralinha aqui. E aí você vai continuar a pintura, tá bom? Aí você vai até o final aqui para cobrir a folha, tá? Acompanha o vídeo, é muito importante que você veja o vídeo mais de uma vez, caso você tenha dúvida, volte, vá pausando, tá certo? Para que você consiga realizar uma atividade bem bonita, que você capriche, tá? Tá vendo, ó? Tô chegando lá. E aí quando ela estiver totalmente pintada aqui, que você vai fazer, você vai colocar num local reservado, tá bom? Para que ele seque. Aí você vai esperar ele secar literalmente. Você vai observando, tá certo? Então vamos continuando a pintura aqui. Bom, galera, e aqui, ó, está a nossa folha. Tá vendo, ó? Totalmente pintada. Então ela foi pintada, tá? Então você vai perceber agora que depois de seca, você colocou ela no local seguro, tá certo? E aí, depois de seca, o que que você vai fazer, ó? Sente aqui, ó. Você vai pegar um palito, tá certo? Pode ser um palito de dente, pode ser um palito de fósforo. Eu peguei o de fósforo, que ele é um pouquinho mais grosso, então ele vai me ajudar, né, a deixar o traço do desenho um pouco mais grosso. Então, o que que você vai fazer? Eu disse que ele é um desenho às cegas, porque até então tá tudo preto, você não consegue enxergar, não é? E aí você vai começar a riscar o desenho que você imaginou. Então você vai imaginar um desenho e você vai começar a fazer. Faça um desenho simples mesmo, tá? Casinha, paisagem, formas geométricas, tá certo? Não tenta fazer um desenho tão rebuscado a princípio, porque você ainda está pegando a técnica da atividade. Mas depois que você conseguir, você vai perceber. Então você vai fazer o seguinte, você vai imaginar um desenho e você vai pensar isso aqui, ó, como se fosse o seu lápis e a sua folha, e você vai começar a riscar esse desenho. Você pode usar um lápis também, a princípio, fazer um traço, ele vai aparecer bem fraquinho, e depois você ir riscando. Mas à medida que você vai riscando, você vai perceber que o seu desenho ele vai aparecendo e ele vai ficando colorido. Eu vou fazendo aqui e vocês vão ver, tá? Então eu vou criar aqui, ó, até pra gente não se estender tanto, um desenho simples também, fácil de pensar, clássico, né? Que é uma casinha, uma paisagem, tá certo? Então olha só, olha o que tá acontecendo aqui, ó. Conforme eu for riscando a folha, né? Esse traço, que é aquele colorido que a gente fez anteriormente, ele vai aparecendo aqui, ó. E aí você vai tendo, ó. Olha que interessante. Você consegue perceber aqui, ó? Você vai tendo uma atividade que você vai, e conforme você vai riscando, você vai percebendo aqui, ó, que a cor ela vai aparecendo, ó. Vou fazer uma cerquinha aqui, ó. Então, como você usou diversas cores, você vai perceber que, tá vendo, ó? Que o seu desenho ele vai ficando colorido. Tô sendo um pouquinho mais rápido aqui, para não se estender no vídeo, tá? Porque não é tanto o desenho que você tem que se preocupar agora, né? É mais a técnica que você utiliza. Você tá vendo, ó? E aí o seu desenho, ele começa a aparecer.
tá certo? Você pode pegar um desenho na internet, você pode copiar, você pode criar, mas o mais importante é que você entenda essa técnica. Você percebeu onde vai aparecendo aqui, ó, o colorido? Então, cada vez que na realidade você risca o desenho, né, que você risca a folha, você vai perceber aqui, ó, tá vendo? Que a cor aparece, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima atividade. Curtam bastante, estudem bastante e fiquem em casa. Um grande abraço.